Pessoal, vamos dar continuidade então a esse assunto que a gente está tratando em cima do livro do Juan Claudio Sanahúrra, Poder Global, Religião Universal. Vamos começar mais essa, agora com um exemplo prático, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda vez que a gente pega um tema complexo como esse, né, o globalismo e a instituição de um poder aí quase que universal, um poder abrangente, ele envolve muitos assuntos e muitos aspectos. Então, eu acho muito importante a gente extrair pelo menos um exemplo prático disso. É óbvio que a gente está vendo o reflexo disso em várias áreas da sociedade. Mas eu aqui pensei um tema que o Sanahúrra ele dedica bastante página do livro dele à Carta da Terra, né? E cujo representante aqui na América Latina é o Leonardo Boff, que vocês já devem estar careca de ouvir falar dele aí. O Bernardo quis falar muito dele, né, da ligação dele com a teologia da libertação, com o comunismo e tudo mais. E lembrem que eu falei no primeiro vídeo da ligação de todo esse movimento com o comunismo, né, com áreas da maçonaria, que tem essa visão mais panteísta, né, da natureza, né, tem Deus como grande arquiteto do universo. Então isso tudo interligado, né, tudo formas de poder, gerenciamento de poder em pensamento anticristão, um pensamento em que o cristianismo bate frente com esses conceitos. E eu pretendo no próximo vídeo a gente pegar Dominus Jesus e fazer um contraponto, encerrar com Dom Estevão Bittencourt. Não sei se vou conseguir encerrar porque ainda estou pegando uns outros pontos aqui do Sanahúrra, mas tudo isso é muito importante para que vocês ouçam aí com o tempo, né, que se interessem pelo assunto, porque realmente é um assunto um pouco cansativo, até para a gente ficar estudando e falando sobre isso, porque tem muitos nomes envolvidos, tem personalidades importantes. O livro do Sanahúrra vai descrever muito bem cada nome, cada pessoa, o que tem a ver, né? O próprio Mikhail Gorbachev, que foi Prêmio Nobel da Paz, né? que foi lá o agente maior da perestroika, a queda do comunismo na Rússia, mas na verdade, né, da Revolução Comunista, na verdade, mas o que acontece é que ele estava voltado para outro tipo de exercício de poder. Então a gente vai vendo uma mutação das coisas sempre para que determinado projeto vai se adaptando às novas realidades. É isso que a gente vai perceber aqui na Carta da Terra. Eu vou fazer aqui um breve histórico com vocês que tem no Ministério do Meio Ambiente. Eu me dei o trabalho de ler toda a Carta da Terra e pensei os principais pontos para a gente aqui. Mas vamos para um breve histórico dela aqui. Em 92, durante a Rio 92, lembra, discutindo sobre ecologia, houve a proposta de uma Carta da Terra discutida mundialmente por organizações não governamentais e governos. Não houve consenso entre os governos, pois o texto não estava suficientemente maduro. Em seu lugar, adotou-se a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Cruz Verde Internacional, cujo comando, né, do Mikhail, ele que fundou e manteve isso, e Conselho da Terra, apoiadas pelo governo holandês, assumiram o desafio de elaborar uma Carta da Terra. Em 1995, encontro de 60 representantes de diversas áreas em Haia, na Holanda. Foi criada a Comissão da Carta da Terra para organizar uma consulta mundial durante 2 anos. Resultado: princípios de conservação ambiental e desenvolvimento sustentado, resumo e reconhecimento. Em 97, sob a coordenação de Maurice Strong, da ONU, e Mikhail Gorbachev, Cruz Verde Internacional, foi redigido o primeiro esboço da Carta da Terra. De 98 a 99, houve um amplo debate e discussão em todos os continentes sobre isso. E em todos os níveis, de escolas primárias a ministérios, 46 países e mais de 100 mil pessoas envolvidas. E Stephen Rockefeller, em 99, escreveu o segundo esboço, um dos responsáveis pela existência, a fundação da ONU, né? De 12 a 14 de março de 2000, a Carta da Terra foi ratificada e Leonardo Boff é o representante da América Latina na Comissão da Carta da Terra. Isso aqui que eu estou lendo para vocês é oficial, tá? Tá no Ministério do Meio Ambiente, assim como a Carta da Terra também vocês podem achar lá, no que eles denominam Agenda Global, Agenda 21, aí tem a Agenda 21 Mundial, Agenda 21 no Brasil. E tudo tem a ver com esse globalismo que a gente está falando aqui.
Então, o Sanaúra vai dizer que ela foi idealizada, como a gente viu no início dos anos 90, por duas organizações, né, que é a Cruz Verde Internacional e o Conselho da Terra. E o mecanismo que usaremos, vai dizer Gorbachev, olha, presta atenção, será a substituição dos 10 mandamentos pelos princípios contidos na presente Carta ou Constituição da Terra. Então isso é uma coisa muito séria, né? Pretender substituir os mandamentos de Deus por um panteísmo, né? Uma coisa genérica que exclua toda... Aliás, Deus nem é citado nisso, é citado uma questão espiritual que envolve todas as nações, né? A busca da espiritualidade e etc. Eu vou pegar aqui para vocês também um pronunciamento do histórico da Carta da Terra, porque ele fala, Leonardo Boff tem uma fala aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, seria mais rápido. Ele fala sobre o que significa, o que isso contém. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui embaixo. Ó, a Carta da Terra parte de uma visão integradora e holística. Exatamente isso que nós estamos falando, né? Ver o panteísmo, né? Ver Deus em cada coisa, Deus como um todo, a Terra como um todo, a gente parte da Terra, só enfim, a gente já falou no vídeo, não vamos estender nesse assunto. Considera a pobreza, a degradação ambiental, a injustiça social, os conflitos étnicos, a paz, a democracia, a ética e a crise espiritual, com problemas interdependentes que demandam soluções includentes. Ela representa um grito de urgência face às ameaças que pesam sobre a biosfera e o projeto planetário humano. Significa também um libelo em favor da esperança de um futuro comum da Terra e humanidade. Palavras de Leonardo Boff, né? Teólogo, se diz teólogo e presidente de honra do CDDH, algum Conselho de Direitos Humanos, né? Certamente. Então, é muito importante a gente prestar atenção que aqui no encerramento do assunto, na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2009, o Leonardo Boff vai reafirmar, presta atenção, desde a mais alta ancestralidade, as culturas e religiões sempre têm testemunhado a crença na Terra como grande mãe, Magna Mater Inanna e Pachamama. Os povos originários de ontem e de hoje tinham e têm clara consciência de que a Terra é geradora de todos os viventes. A Terra. Somente um ser vivo pode produzir vida em suas mais diferentes formas. A Terra é, pois, nossa mãe universal. Não é que sobre a Terra haja vida. A Terra mesma é viva, chamada de Gaia, a deusa grega, para significar a Terra viva. Vocês acreditam que esse homem um dia quis ser católico? Efetivamente, a Terra é mãe, fecunda. Para essa tarefa gigantesca, somos inspirados por um documento precioso, a Carta da Terra. Nasceu da Sociedade Civil Mundial. Em sua elaboração foram envolvidas mais de 100 mil pessoas de 46 países, como a gente leu aqui. Eu estou pegando isso do livro do Sanaúra, essa citação aqui. Em 2003, uma resolução da Unesco apresentou-na como um instrumento educativo e uma referência ética para o desenvolvimento sustentável. Participaram ativamente de sua concepção Mikhail Gorbachev, Maurice Strong, Stephen Rockefeller e eu mesmo, entre outros. A Carta entende a Terra como dotada de vida e como nosso lar comum, nossa casa comum, né? A gente está ouvindo isso, inclusive, no Sínodo da Amazônia. Apresenta pautas concretas que podem salvá-la, cuidando-a com compreensão, com compaixão e com amor, como cabe a toda mãe. Oxalá um dia esta Carta da Terra possa ser apresentada, discutida e enriquecida por esta Assembleia Geral. Caso seja aprovada, teríamos um documento oficial sobre a dignidade da Terra. Ora, para mim, o documento oficial sobre a dignidade da Terra está lá em Gênesis, na Bíblia, né? Então, a diferença entre o cristianismo, o que mais se contrapõe a isso aí é o cristianismo, né? Porque determinadas religiões ou crenças ou enfim, o que seja, né, práticas de espiritualidade aceitam tudo isso com uma naturalidade. E pra gente não, a gente vai ver isso lá quando a gente estudar Dominus Jesus, que não tem isso, não tem conexão, isso é um relativismo inaceitável para o ser humano em geral, né? A igreja no Dominus Jesus, ela se pronuncia
como respeitando as outras religiões e outras crenças, como uma busca pela verdade. Mas na verdade a busca não é você achar. Você está se dedicando a determinada coisa porque você busca algo além, acima de você. Isso é natural do ser humano. Deus nos fez assim, com essa sede de encontrá-lo, né? Deus nos fez livres. Mas enquanto a gente não encontra Ele, vai dizer Santo Agostinho, nosso coração é intranquilo. Então toda essa sede de buscar Deus, ela vai se refletindo nesses tipos de crença. E na verdade, isso aqui não é um tipo de crença. Na verdade, isso aqui é uma tendência de, como a gente já falou, de excluir o cristianismo. É muito bem pontuado e muito grave. Então eu peguei aqui, eu fiz pincei algumas coisas da Carta da Terra, gente, porque para falar dela toda, eu acho ela até muito redundante, ela fica repetindo algumas coisas. Mas vamos pegar alguns pontos aqui. Ela vai dizer, no item a situação global, o crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. Olha aí, evita-se como, né? Com a diminuição da população. Aí a gente entra no aborto, a gente entra nas pílulas anticoncepcional e todo tipo de desvio do que o ser humano foi feito, né? É uma manipulação da criação, da própria criação de Deus. Então, ele vai dizendo, vamos dizer, o gato subiu no telhado, né? Vai dando os passos. Por isso que tem tanta... Essa não eu cito aqui, gente, muita coisa. Pessoas envolvidas com ONGs abortistas, pessoas que levantam estudos sobre aborto, sobre diminuição, contenção de natalidade, aquecimento global. Gente, isso é um mundo, tá? É um mundo, sem exagero. Desafios para o futuro. Na Carta da Terra diz, o surgimento de uma sociedade civil global está criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Nossos desafios ambientais... É muita democracia, né? Só o feto não tem a democracia. Desculpa, eu não consigo não comentar isso, porque chega a dar vontade de rir, né? Democrático, né? E humano. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos podemos forjar soluções includentes. Forjar soluções é criar coisas que ainda não existem, né? Como se a fé católica, como se tudo que a gente aprende no cristianismo não permitisse com que a gente fosse melhor para o mundo, para a terra, melhor para o nosso irmão, melhor para tudo, para a gente, para a nossa família. Então, ele vai forjar uma solução que não existe. Já excluiu as soluções cristãs, né? Responsabilidade universal. Esse é o gancho que eles têm aqui na Carta da Terra para dizer assim, olha, todos somos responsáveis. Vamos todos abrir mão de algo que é nosso pelo bem comum. É essa a manipulação para o poder. Necessitamos com urgência de uma visão compartilhada de valores básicos para proporcionar um fundamento ético à comunidade mundial emergente. Fundamento ético. Bom, para mim, meus fundamentos éticos estão em outro lugar. Defender sem discriminação os direitos de todas as pessoas ao ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias. Né? Não sei por que eles são mais dignos do meio ambiente, da não discriminação, do que qualquer outra pessoa, o gordo, o magro, o feio, o bonito, né? Não sei por que ressaltar isso, mas aí entra na ideologia. Eliminar a discriminação em todas suas formas, como as baseadas em raça, cor, gênero, orientação sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou social. Eu espero que nesse religião esteja a religião católica, né? Que nós também não sejamos discriminados por falar o que pensamos. Inclusive a respeito da orientação sexual, né? Inclusive a respeito do idioma e origem nacional, étnica ou social, o que a gente pensa sobre isso. Então a gente pode também falar, é isso? Promover a contribuição das artes e humanidades, assim como das ciências na educação para a sustentabilidade, ou seja, usar os mecanismos de massa, né? Aqui a gente pode entender artes como televisão, como tudo que está na televisão, usar esses mecanismos para pregar esse tipo de coisa. Intensificar o papel dos meios de comunicação de massa, olha aí, no sentido de aumentar a sensibilização para os desafios ecológicos e sociais. Prestem atenção.
desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até chegar ao nível de uma postura não provocativa da defesa e converter os recursos militares em propósitos pacíficos. Nossa, hein? Que solução maravilhosa, incluindo restauração ecológica. Boa sorte, né? Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo começo. O novo começo é o seguinte, gente, apaga tudo que as nações viveram até agora e vamos fazer essa Carta da Terra vigorar com desenvolvimento, desdobramento do que ela prega como sendo a verdade para todas as nações. Esse é o novo começo, a nova era, né? New Age. Tal renovação é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Isso está escrito lá, tá, gente? Isso está ipsiliter, está como eu estou lendo, está lá. Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de interdependência global e de responsabilidade universal. A gente falou sobre isso, né? Um depende do outro, norte, sul, né? Essas divisões, né? Então a gente está interligado, interdependente, cada um tem que abrir mão de tudo que acredita por causa dessa interdependência. Ou seja, eu não posso me colocar, se eu for ferir um conjunto pronto, feito, que eles estão criando aí. Aí para terminar aqui, que depois eu passei para o Dominus Jesus, que eu não vou falar agora, mas para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem, olha as palavras, renovar seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações respeitando os acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos princípios da Carta da Terra como instrumento internacional legalmente unificador quanto ao ambiente e ao desenvolvimento, né? Então, assim, gente, é uma lavagem cerebral mesmo. É como o Sanaúra vai dizer, isso é uma reengenharia social, uma colonização de ideias, né? É literalmente isso, está escrito aqui, né? Quem tiver dúvida, achar que é uma teoria da conspiração, que é um exagero, gente, tá aí. Então, ele vai dizer, olha, que desde sua criação, o Sanaúra está dizendo aqui no livro dele, a Carta da Terra, a iniciativa Carta da Terra, assim como outros projetos éticos da nova ordem, tinham um ar marcadamente maçom. Gente, vocês estão vendo que está cruzando tudo? Está cruzando o comunismo, que é o materialismo, e está cruzando maçonaria, que liga-se com o panteísmo, né, com bem-estar geral, com todas as religiões são corretas. Desde a sua, aí diz assim, o grão-mestre de La Gran Logia, de la Argentina e de Libres, e aceptados maçones, me desculpem o pronunciamento que eu sou péssima nisso, Héctor Sérgio Nunes dirigiu aos seus confrades a chamada Carta Antártida da Maçonaria Argentina. Prestem atenção. Nela, na seção A Carta da Terra e o Desenvolvimento Sustentável, afirma: a Carta da Terra também é influenciada pela nova visão científica mundial, incluindo as descobertas da moderna cosmologia, da biologia evolutiva, da física e da ecologia. Ela é baseada na sabedoria das religiões do mundo e das tradições filosóficas ancestrais. Eu acho que eles estão querendo voltar para a época em que se adorava o Deus Sol, né, a pedra, a coisa, o bicho, né? É o panteísmo mesmo, né? Também reflete o pensamento de grupos e organizações ligadas à defesa dos direitos humanos, da igualdade de gênero, da sociedade civil, do desarmamento e da paz. É por isso que a nossa ordem, a ordem maçônica, assinou o tratado. Conclui a Carta da Antártida da Maçonaria Argentina, fazendo assim referência à sua adesão à Carta da Terra. Eu nem vou comentar mais nada porque realmente é desnecessário, né? No esquema que eu fiz para terminar esse vídeo, eu coloquei então um resumo disso, né? Que a nossa permanência na Terra, ela é o destino comum, ela é o centro da nossa busca. Então corta de novo o transcendente. O que importa pra gente é o nosso destino final, é a Terra, a Mãe Terra, Gaia, a mãe de todos nós, a que gera a vida, etc. A bem-aventurança, né, a bem-aventurança é esse destino, ou seja, a bem-aventurança é a alegria humana, é esse destino. Esquece Deus, esquece a vida eterna, esquece tudo, né? Quando você morrer também acabou. Então ela exige uma solidariedade para ser, né, concluída, porque se as pessoas todas não aderirem a isso, e isso não é uma adesão assim, nós vamos assinar. Isso é uma adesão do nosso modus vivendi, gente. O nosso modus vivendi é que vai transformar isso numa realidade. Eu vou encerrar
com o comentário de Dom Estevão num vídeo próximo, e com Sanaúra, eles dois dizendo, né, a solução para essa questão. Mas vai custar um pouco para a gente poder chegar lá. Aí o desenvolvimento sustentável, ele é criado como uma pseudo-categoria de teologia. Lógico, ele substitui o Deus, né, e põe esse desenvolvimento sustentável como o quê? O Deus, a salvação. A Carta da Terra cria esse critério de moralidade para essa salvação, que quem não adere àquilo está agindo de forma imoral. Vocês entendem? Como é que a coisa vai vindo, vai vindo e vai vindo e vai vindo? É como se você estivesse contra a terra, né? É o cristão contra a terra. É o cristão ou os empresários, o que querem gerar renda, que muitas vezes beneficiam os países pobres, inclusive os países pobres, Sanaúra vai dizer, são os vilões, né? São eles que acabam com o mundo, são os predadores. Bobear, queria até que não existisse os pobres, né? E aí vem aqui um manifesto materialista, Sanaúra vai dizer pra gente, pagão e panteísta, inaceitável para todos nós, né? A base ética é o controle da população. Essa base ética é o que justifica esse controle. Então a gente encerra esse vídeo com essa breve reflexão sobre a Carta da Terra, para vocês verem que isso está em vigor. Isso está em andamento, isso existe a título de educação nas escolas, isso existe a título de, muitas vezes, pregação, projetos até dentro da Igreja Católica. Mas eu quero terminar com uma reflexão que foi inclusive desses dias do Evangelho, que o joio precisa crescer com trigo dentro da igreja. Porque o que acontece? Você arrancando o joio, que é aquele, né? Quem não sabe a diferença entre o joio e o trigo, eles são muito semelhantes. A diferença é que o trigo ele dá a sementinha, né? O joio não, é só a planta, né? Infecunda, né? E o trigo não, o trigo floresce da semente. Então ele é usado e o joio é jogado fora, mas crescem junto na plantação. Por quê? Para você identificar quando eles crescem, quem é um e quem é o outro. Aí no final arranca. Então Jesus usou essa metáfora para dizer que dentro da igreja, não se espantem, cresce o joio, cresce o trigo. Por quê? Porque se você arranca o joio de dentro da igreja já agora, Jesus falou, deixa que na época da colheita o meu Pai enviará quem vai fazer esse trabalho. Então nós no final dos tempos vamos ser julgados, né? Ou na nossa morte, vamos ser julgados se nós somos trigo ou se nós somos joio. Se nós contribuímos para o bem, respeitamos, amamos a Deus, que amar a Deus é seguir os seus mandamentos, amar os ensinamentos que Ele nos deu, a maneira como Ele nos criou, para o que Ele nos criou, ou se nós nos voltamos para o mundo, se nós nos voltamos para os valores anticristãos mesmo. Então, esse joio, esse trigo cresce dentro da igreja, mas no fim dos tempos, a vitória é nossa, né? Mas cabe a gente aqui fazer os alertas para cada vez mais crescer e florescer o trigo dentro da igreja, cada vez mais trigo, e assim a gente possa ser referência e luz nesse mundo, tá bom? Que todos tenham uma boa reflexão sobre isso no seu dia a dia, na sua vivência cristã. Um abraço, salve Maria!